O que significa a besta escarlate com uma mulher assentada sobre ela em Apocalipse capítulo 17? É o que nós vamos entender no estudo de hoje. Vamos analisar as suas ações e assim saberemos como identificá-la. Agora, no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma semana, mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que você passou seu final de semana? Deu para dar aquela descansadinha? Tá tudo tranquilo por aí? Primeiro dia de atividade já se foi, né? E eu espero que tudo esteja bem. Ou se você está passando por algum momento de dificuldade, de tribulações, que você tenha certeza de que você não está sozinho, o Senhor está contigo e Ele, o Senhor, é capaz de transformar qualquer momento adverso em grande bênção e o Senhor é capaz de sustentar-nos nos nossos momentos mais difíceis, nos momentos que parece que as lágrimas não vão acabar, parece que a noite não tem fim. Tenha certeza, o Senhor dá forças para você viver e suportar esses momentos. Estamos juntos no programa Escola Bíblica, aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos as revistas que a Escola Bíblica produz, o nosso departamento aqui na TV Novo Tempo, que são guias de estudos que nós temos para entendermos a Palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, estudar junto com você, mais uma vez, o livro do Apocalipse. Nós estamos estudando, entendendo que o Senhor está no controle de todos os momentos da história da humanidade e nós viveremos momentos de intensidade, desafiadores. Mas, se estivermos ao lado do Senhor, buscando entender a Sua Palavra, não seremos iludidos. Temos descoberto também que ao longo da história e mais intensamente no final da história, nós teremos desafios no que acreditar, em quem acreditar. E como sempre houve, haverá um poder religioso que dominará, que vai impor e vai distribuir toda essa sua forma de crer para que todos os povos estejam unidos, para que todas as religiões de alguma forma se identifiquem com um único objetivo, que é destruir e afastar o povo de Deus. É lógico que essa não será uma manifestação clara, mas essa destruição vem através do abandonar aquilo que Deus diz. Por isso, devemos estar ligados à palavra, porque a palavra diz, expressa a vontade do Senhor. Vamos orar para continuarmos estudando esse tema hoje, a importância de estarmos atentos à Palavra de Deus. Pai do céu, nós vamos abrir a Tua Palavra mais uma vez. Ajude-nos a entendê-la. Ajude-nos a praticá-la. Ajude-nos a termos lucidez, discernimento, para não sermos enganados com filosofias contrárias à Tua vontade. Eu suplico por isso. Eu oro por cada família agora, cada casa. Não conheço o contexto familiar, mas o Teu olhar está sobre cada família nesse momento. Por isso eu suplico, meu Deus, bênção para cada familiar, para cada casa, para cada familiar, cada pessoa que nos assiste agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a estudar comigo hoje a segunda parte do capítulo 17. Nós vamos, a partir do verso 8, né? A gente terminou ontem lendo o capítulo, melhor, ontem não, né? Na última quinta-feira, né? Nós terminamos lendo o capítulo 17, verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei
o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Lembra que eu falei? João fica espantado diante do poder desta igreja que lidera, que tem as suas filhas, que prega aquilo que não é o que a palavra diz. Ele fica admirado. A descrição desta é a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Por trás deste poder religioso dessa igreja está o inimigo de Deus, querendo destruir. E isso espanta João. E agora o anjo diz, não, eu vou explicar para você quais são as ações. Lembra? A gente já teve ações. Essa igreja perseguiu, matou. Ela está embriagada pelo sangue daqueles que foram fiéis. E agora nós vamos entender essa segunda parte. Vamos lá. Vamos relembrar aqui com você. Então, o que a gente viu no programa de quinta-feira, o anjo que derramou a 7ª praga fala com João e descreve as características do poder religioso que afrontaria a Deus no fim da história. Tá? Esse poder se envolveria com os reis da terra, com os reinos da terra. Então, é um poder religioso, como mencionei, que se envolve com questões da política, de determinar, de colocar, de tirar reis. Esse poder mudaria a essência da palavra de Deus. Isso aqui é muito importante e a tradição se tornaria mais importante. Esse poder perseguiria e mataria os seguidores do Senhor. João fica admirado com essa descrição inicial. E depois dessa descrição, o anjo agora se detém em explicar as estratégias deste poder religioso. Como eu mencionei, é importante que a gente tenha percepção para identificar quais são as estratégias, quem é esse poder, para que a gente volte cada vez mais à palavra de Deus. E eu vou dizer para você, estude a palavra e facilmente você vai identificar. Se detenha a palavra. E aí você vai dizer, quais são os critérios que o Senhor apresenta? Quais são os critérios daquele que faz a vontade? É a palavra que vai determinar. Sempre quando a gente vai ter alguma ação, seja ela, por exemplo, de uma compra, seja ela de um negócio que eu vou fazer, né, um investimento, eu tenho que usar critérios bem claros. Para a minha vida, eu preciso ter critérios. Estou falando para você, por exemplo, que casou recentemente. Quais são os critérios que vai nortear sua vida, o que você deseja, o que você quer? Quando a gente fala sobre crença, quando a gente fala sobre o que vai nortear minha vida espiritual, que em realidade está ligado a todos os outros aspectos, não existe separação, eu tenho que pensar quais são os critérios. O que eu quero? E a palavra de Deus, como eu já mencionei, particularmente para mim, ela apresenta esses critérios. Quando a gente está falando de crença, a gente precisa desses critérios. E agora o anjo vai explicar como esse poder age. E eu vou ao verso 8. Do capítulo 17. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Esta expressão era e não é, ele está dizendo que essa besta era e não é uma alusão ao título de Deus, aquele que era e aquele que há de vir. Agora, esta não é como Deus. Este é um poder que passou a existir, mas em realidade não é
o poder que determina. Não é o que tem a verdade. Pelo contrário, se opõe a Deus, e eu já falei isso aqui algumas vezes, e quer ocupar o lugar de Deus, a posição de Deus na terra. Em determinado momento surgiu, e em determinado momento desejou ocupar e atribuir-se para si coisas que só pertencem a Deus. Então eu tenho que pensar, há algum poder religioso, ou onde eu congrego, se apresenta institucionalmente como o lugar de Deus na terra, ou é a palavra que é exaltada? E aí, quando a palavra é exaltada, muitos, aí você pode me dizer assim, pastor, mas todo mundo diz que acredita na Bíblia. E aí eu desafio você e convido você, na realidade. Vá para a palavra, deixa que a palavra responda para você. A sequência, ela está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, estes se admirarão. Esses ficarão admirados com aquela que era e não é. Aqui, mais uma vez, a gente tem o anjo revelando para João e João escrevendo isso, separando. Quem vai ser salvo? Aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Aquele que aceitou o Senhor Jesus e a sua palavra. Aquele que quer fazer a vontade do Senhor. E quem vai se perder? É aquele que rejeitou. E eles vão se admirar. E a grande admiração, o grande impacto que deve causar na minha vida é aquilo que a palavra de Deus diz, é aquilo que o Senhor quer para mim. Isso deve me impressionar. Não o que movimentos religiosos apresentam, o que pessoas apresentam, o que planos humanos apresentam. Não nos iludamos. O que vai transformar este mundo é a volta do Senhor Jesus. Não se iluda com promessas que os homens serão capazes de transformar esse mundo em que nós vivemos. Não quero dizer, e eu vou repetir, que nós não temos uma responsabilidade para cumprir e devemos, e como cristãos, devemos fazer isso. O que eu quero dizer é que isso não pode me iludir e me levar a tomar um partido, uma posição, porque a minha posição deve ser ao lado do que o Senhor nos diz. Verso 9, aqui está o sentido, diz o anjo, que quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. São os poderes, mais uma vez, políticos e religiosos do mundo. Esse é um capítulo desafiador para a gente entender. Nem todas as coisas nós podemos nomear, mas, mais uma vez, as 7 cabeças, 7 montes, são poderes religiosos e poderes políticos que estão instituídos e que vão fazer com que a mulher tenha sustentação. A mulher está sentada, ou seja, ela se baseia não na palavra. Esta igreja ou esses movimentos religiosos não se baseiam na palavra, se baseiam no que manifestações políticas e religiosas fazem, poderes políticos e religiosos querem. Agora aqui, talvez a gente precisa destacar, né? Quem tem sabedoria? A expressão é para nos dar a ideia de discernimento espiritual. O que é isso? É perceber. Você já percebeu quando uma pessoa teve boas intenções, quis te ajudar? Você já percebeu? Você já encontrou gente assim? Agora, você já percebeu quando alguém tinha más intenções com você? Já percebeu? Pastor, eu percebo rapidinho. Isso é discernimento, sabe? É sabedoria. Vou me atinar aqui, vou ficar
esperto aqui. Isso não tem boas intenções aqui, não. Nesses últimos momentos, o que o anjo está dizendo assim, tenha sabedoria, tenha discernimento, saiba quais são os objetivos, saiba se o que você está ouvindo está baseado na palavra ou não. Não se deixe levar, não se deixe iludir. É isso que o anjo relatou para João. Quem tem sabedoria, quem tem discernimento. Só para voltar para a gente, porque é um verso na sequência, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Será por pouco tempo, ou seja, uma sucessão de reinos, de poderes que vêm, que se vão, que são instituídos, que se perdem. A gente tem muitas nomeações para esses reinos, não é o que eu quero me deter aqui. O que eu quero me deter é que este poder, ou esta igreja, não está sustentada na palavra, mas nas manifestações e instituições políticas do mundo para lhe dar poder. É isso. E aqui, o que tem que me chamar a atenção é, eu tenho buscado o que a palavra diz, onde eu congrego é a palavra que é exaltada ou a sustentação. Ela é política ou ela é simplesmente religiosa no sentido de não prática do cristianismo, mas práticas ritualísticas. Só práticas ritualísticas. As práticas ritualísticas, elas são positivas. O que elas não podem é substituir o lugar de Deus. Não podem substituir o plano da salvação. Práticas ritualísticas não resumem uma crença cristã. Não. E aí eu tenho que pensar, será que não é uma prática ritualística que eu estou sendo apresentado? Será que isso está me levando a crer na palavra? A ter uma experiência com o Senhor, não só no aspecto emocional, não, mas racional, que me faz discernir se eu estou agindo certo ou errado, se a minha vida está dentro da vontade de Deus ou não, ou eu tento, dentro desse âmbito religioso, justificar as minhas práticas. Queria dizer para você que não existe como estar do lado do Senhor e não ser transformado pelo poder do Espírito. Eu não fico do mesmo jeito. Não devo ficar do mesmo jeito. Sequência. Verso 11. E a besta que era e não é, repete pela 3ª vez, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, mais uma vez, poderes políticos, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis. Com a besta, durante 1 hora, por pouco tempo, recebem autoridade. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lembra? A besta que emergiu da terra, esse poder político, quando a gente estudou anteriormente, dá poder para o poder religioso. E mais uma vez isso se repete nessa descrição. E é interessante aqui, todos têm um só pensamento, um só objetivo. E eu coloquei aqui um texto só para a gente descrever um pouquinho. Vamos colocar até em tela cheia para a gente, para você visualizar melhor aqui. Quem quer que sejam estes reinos, esses reis, eles constituem a última fase do poder da besta e representam a união dos poderes que governam o mundo no tempo do fim. A gente tem várias descrições para nomeá-los, mas não importa quem quer que eles sejam. O que importa é que são poderes que vivem os últimos momentos da história e todos têm um objetivo, têm um pensamento: dar força para que o poder religioso se imponha,
para que o poder religioso se una. Aí você diz assim, pastor, mas isso é muito difícil de acontecer, que todas as religiões do mundo se unam. Vou te dizer que talvez há algum tempo a gente poderia pensar que seria mais difícil. Mas quando há uma pauta comum, quando há uma pauta, uma agenda que é importante para toda a terra, e ela pode vir, e ela vem com uma visão positiva de salvar a terra de alguma situação, quando a gente apresenta uma pauta positiva, todos vão na mesma direção. Aí você me diz assim, pastor, mas isso é bom, salvar a terra. E aí volta o que eu repeti algumas vezes, falei algumas vezes. O que vai transformar o mundo é a volta de Jesus. Esse é um aspecto para considerar. Segundo, nenhuma pauta ou nenhuma agenda, nenhum propósito para salvar o mundo deveria ser contrário àquilo que Deus diz que eu tenho que fazer. Fica claro isso para você? Por melhor que seja a minha intenção, ela só será boa se estiver de acordo com o que o Senhor diz. Agora, se houver uma imposição e estiver contrário ao que o Senhor diz na sua palavra, deixou de ser um objetivo de Deus. Está claro isso para você? Estou conseguindo explicar? A gente tem um problema e nós precisamos resolver, e aí a gente diz, o caminho é esse, todos se unem para resolver esse problema. Está tudo bem. Mas na resolução desse problema, primeiro estou brigando você. Estou tirando sua liberdade. Já está errado. Segundo, que é o importante aqui, é contrário à vontade de Deus. Deus disse que é dessa forma. E você diz, não, mas para salvar o mundo não importa o que Deus diz. Deixou de ser. E é interessante que o texto diz que todos tinham um único objetivo, ou terão um único objetivo. Todas as instituições da terra, todos os grandes governos da terra e os grandes poderes religiosos terão um único objetivo. E você sabe, você acompanha as notícias, a gente vive num mundo de total instabilidade. Parece que as coisas estão bem, mas as coisas estão cada dia indo de mal a pior. E a gente tem buscado saídas. E se buscarão saídas. Só que essas saídas serão contrárias à vontade que o Senhor tem. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Eles se unem no único objetivo, para contrariar a palavra, para contrariar o que Deus disse, dando uma agenda positiva. E eles vão pelejar contra o Cordeiro. Para você que talvez não leia normalmente o texto bíblico, representando a Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo e aquilo que Ele apresenta. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Capítulo 17, verso 14. Olha que interessante. Pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vai vencer. Vão se opor ao Senhor, mas o Senhor vai vencer. Pois o Senhor é o Rei dos reis. Também vão vencer aqueles que estiverem do lado do Senhor. Aqueles que são fiéis a Ele. E aqui a gente poderia perguntar, quais são os nossos reais interesses nessa vida? O que realmente importa para a gente nessa vida? Quais são os sonhos que norteiam, que mostram, que revelam o que é importante para a gente? Qual é a nossa prioridade? Quando nós vamos ao texto bíblico, quando nós abrimos a Bíblia, o que realmente diz para a gente que nós temos que fazer? Sequência, verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Vejam só, o anjo continua explicando para João
que esta igreja, esse poder religioso que espalha todas as suas ideias pelo mundo inteiro, não está baseada na palavra, mas ela está assentada sobre povos, multidões, nações e línguas. E ela quer, isso é uma oposição, o Senhor quer salvar a todos, a mensagem deve ir a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. Da mesma forma, esse poder se manifesta também em todos. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e o farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Agora, os poderes que apoiaram vão se voltar contra. O anjo está revelando todo o caminho. Os poderes que apoiaram, e agora vem a situação do mundo, se voltam contra. Nós vimos isso quando nós estudamos, dá para entender, o secamento do rio Eufrates, o tirar o poder que sustenta a besta, que sustenta esse poder religioso. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Deus nunca perde o controle sobre as questões humanas. Nada. Em nenhum momento. E talvez essa seja uma frase para a gente considerar juntos aqui. Deus não perde o controle da história humana. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Em todas essas coisas, porém, e eu trago o texto de Romanos 8 para a gente concluir. Romanos 8, 37, em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Queridos, eu sei que é um tema árido, né? Olhar uma igreja, um poder que se opõe, reinos que se unem com uma agenda para salvar, né? Para apresentar para o mundo uma ideia salvadora, mas que se opõe à vontade do Senhor. Eu sei que é um tema árido, mas o mais importante para a gente entender é que Deus nunca perde o controle. E nele nós somos mais do que vencedores. Hoje é o momento de eu acreditar nisso. Hoje é o momento de acreditar que o Senhor não perde o controle deste mundo, assim como Ele não perde o controle da nossa vida. Hoje é o momento de ter a certeza de que nele eu sou mais do que vencedor. Se eu crer nisso hoje, tenha certeza que eu vou desfrutar isso amanhã. E minha pergunta para você é: você acredita que o Senhor não perde controle de nada? E você acredita que nele você pode ser mais do que vencedor? Eu quero orar para que você tenha certeza disso, que o Senhor não perde o controle e nele você é vencedor. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela mensagem da palavra, que a gente tenha certeza de que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Eu oro para que cada um dos nossos telespectadores creia nisso, aceite, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nos encontraremos amanhã em mais um Escola Bíblica.